graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua família, chegando até o seu lar, no poder do Espírito Santo. Estamos começando mais um culto desta noite, hoje especial nesse feriado, Já ministramos sobre a mulher de Ló, às 14 horas, e hoje vamos falar sobre os dons espirituais. Faz parte do treinamento do Ministério de Intercessão, mas aberto a todos aqueles que querem aprender um pouco sobre os dons. Enquanto isso, aguardamos aqueles que vão estar entrando online, ouvindo a mensagem e vendo, Nós vamos louvar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, vem transformar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem transformar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Agora eu vou cantar um hino de minha autoria, Águas Mansas. Espírito, Espírito Santo, me leve ao rio que nasce de Deus, cujas águas são purificadoras. Eu quero beber, mergulhar o meu ser, cura as minhas feridas, Espírito Santo, quebra as correntes, traz libertação, renova minha mente e o meu coração, e minha alma descansa em tuas
Espírito Santo, me leve ao rio que nasce de Deus, cujas águas são purificadoras. Eu quero beber e mergulhar o meu ser. Espírito Santo, me leve ao rio que nasce de Deus, cujas águas são purificadoras. Eu quero beber, mergulhar o meu ser. Cura as minhas feridas, Espírito Santo. Quebra as correntes, traz libertação. Renova minha mente e o meu coração. Em minha alma descansa em tuas águas mansas, Espírito Santo. Em minha alma descansa em tuas águas mansas, Espírito Santo. Cura as minhas feridas, Espírito Santo. Quebra as correntes, traz libertação. Renova minha mente e o meu coração. Em minha alma descansa em tuas águas mansas, Espírito Santo. Em minha alma descansa em tuas águas mansas, Espírito Santo. Em minha alma descansa em tuas águas mansas, Espírito Santo. Glórias a ti, Senhor. Aleluias. Louvado seja o teu nome santo. Maravilhoso Deus. Glória a Deus. Uma boa noite a todos. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida e você possa ser muito edificado com a mensagem de hoje, com o ensinamento de hoje. Embora ele tenha como parte o processo de treinamento do Ministério de Intercessão, mas ele é aberto a todos porque fala-se dos dons espirituais, né? Aliás, tudo que é ensinado na igreja é aberto a todo mundo, né? Todos, aqueles que têm vontade de aprender alguma coisa, né? Ainda que tenham um objetivo, o objetivo maior é sempre a edificação dos irmãos, né? Acredito que as intercessoras já estão quase todas aí, né? E eu creio que vai ser muito edificante nós podermos estar meditando na palavra de Deus, meditando aquilo que o Senhor tem ensinado e que de fato em muitos momentos eu creio que foi esquecido, foi tirado da vida da igreja, mas ele precisa ser resgatado, né, que são os dons do Espírito Santo, né? Tirou os dons e aí começou a encher de outras coisas aí, porque os dons, eles precisam de ensinamento e de disciplina, mas eles são insubstituíveis, né? A igreja perde muito sem os dons. Então, estamos aí, começando, e antes da gente entrar diretamente nos dons, nós vamos aí, os dons do Espírito Santo. Temos aí palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, ou dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, línguas e interpretação de línguas. O treinamento ele é importante para tudo, né? A gente sempre tem que fazer reciclagem, treinamento em tudo na nossa vida, na nossa carreira. E eu creio que a igreja precisa sempre estar recebendo ensinamento, não só para aprender coisas novas, mas para relembrar as coisas que foram aprendidas e estão sendo esquecidas, correto? Então, para todos, né?
É sempre bom a gente ter isso em mente. Acredito que vocês estão visualizando bem, né? Eu mudei um pouco a iluminação aqui, ainda não é uma iluminação própria, mas acredito eu que vocês estão visualizando bem o telão aí, porque eu dependo muito dele para mostrar para vocês, né? Então, nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Eu creio que sempre, como aquela pergunta do apóstolo Paulo, né? No momento da sua conversão, Senhor, o que queres que eu faça? Eu creio que é a pergunta que todo cristão deveria fazer, né? Para obter a resposta e ser utilizado na igreja, porque todos nós somos membros do corpo. Então, cada um tem uma função. Ninguém não tem função. No corpo de Cristo, todos têm função. A unha tem função, o dedo tem função, os braços, o cotovelo, os olhos, as pálpebras, tudo tem função. Então, cada cristão tem uma função. Pode não estar exercendo a função, mas tem. Orar sem cessar, eu vou ainda relembrar como os dons fazem parte desse pacote. Eu quero relembrar com vocês alguns tópicos sobre que isso daí, na verdade, é a vida de todo cristão deveria estar assim, praticando isso, né? Mas como ele é específico aqui do Ministério de Intercessão, ele é cobrado do Ministério de Intercessão, mas todo cristão deveria fazer isso. O que é um ministério? A palavra grega, diaconia, significa serviço e não ser visto, né? Então ele está ligado a serviço, né? Nós estamos aqui para servir aos irmãos. O Espírito Santo chama e levanta pessoas com um ministério, serviço, de oração, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Colossenses 4:3. Na verdade, a igreja toda deveria ser um ministério de intercessão. A igreja toda deveria estar envolvida com oração. Porque a igreja primitiva, se nós virmos, confessava pecados, orava, intercedia, era o pacote total. Toda a igreja, todo o corpo de Cristo, né? Hoje, como oração virou luxo, então se faz necessário que um serviço, né, assim como tem os círculos de oração, tem os grupos de oração, equipes de oração, necessário se faz levantar um ministério de intercessão, que é específico, né, para a oração, a intercessão dos santos. Então o apóstolo Paulo escreve lá em 2 Timóteo 2:1-2: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças, por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, investidos de autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então, para a gente ter uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade, o que é necessário? São súplicas, orações, intercessões e ações de graças, né? Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Essa é a missão da intercessão. Porque quando nós oramos pelas pessoas, especialmente também por aqueles investidos de autoridade, em vez de ficar falando mal, né, que hoje em dia virou, a gente vê as redes sociais, as pessoas criticando e atacando o presidente, o governador, o prefeito, nós deveríamos estar, o papel da igreja é orar. Os verdadeiros cristãos estão orando, os demais estão fazendo o que lhe aprove, né, aquilo que está no seu coração. Mas aqueles que são obedientes e tementes a Deus estão orando, porque é isso que manda a palavra do Senhor. Súplica é a oração pedindo para si mesmo. Ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos, Salmo 17:1. Então, súplicas que o apóstolo fala são quando a gente coloca, e naturalmente nós vamos colocar os nossos pedidos pessoais, né? Oração, é a oração coletiva de toda a igreja. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, Atos 12:5. Aí está, o ministério de intercessão era toda a igreja, né? O apóstolo Pedro foi preso, o que a igreja fez? Orou, foi interceder, entrou em oração até que Deus mandou o anjo libertá-lo, né? Intercessão é a oração a favor dos outros. Tu, pois, não ores por esse povo, nem levantes por ele clamor, ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Jeremias 7:16. Então, aqui em Jeremias, ele mostra tudo, né? Aquilo que faz parte do ministério de intercessão, Deus falando, né? Deus estava tão cansado da rebelião e da rebeldia e idolatria de Israel, que diz para ele, não faça oração pessoal, não faça clamor, não suplique, nada, não interessava. Clamor, oração em voz alta, Salmo 34:15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, quando nós clamamos a Deus também em momentos de dificuldade. Visão do ministério.
O ministério tem por objetivo dar cobertura de oração, interceder por todos os ministérios e atividades da igreja, lideranças, família, clamando para que o Senhor Deus possa trazer à existência as coisas que não existem, que Deus deseja realizar por meio do corpo de Cristo, a sua igreja. Então, não só pela igreja congregacional local, mas por todo o corpo que está presente na cidade, até mesmo do Brasil, nas nações todas, né? O ministério de intercessão. As irmãs estão aí, espero que todas estejam online, né? Agora vai entregar todo mundo aí, né? Quem não tiver aí, né? Então, lá, eu, a pastora Catarina, a irmã Cláudia, a irmã Lucier, a irmã Claudineia, a irmã Elisandra, a irmã Suzana, a irmã Leonilda e a irmã Wanda, na ordem que estão aí, né? Todas fazem parte aí do Ministério de Intercessão. O Ministério de servir orando pelas pessoas, missão dada, missão cumprida. Essa a nossa missão, é orar pelas pessoas. Fazendo sempre com alegria a oração por todos, por vós, em todas as minhas súplicas, Filipenses 1:4. Então, fazendo sempre a oração com alegria, isto é, o estar para orar deve ser motivo de alegria e não um peso nas costas. Então, a intercessão, nosso serviço é orar pelas pessoas, conhecidas e desconhecidas. Então, a intercessão, nós não necessitamos conhecer ninguém, nós necessitamos sim orar pelas pessoas. Nosso serviço é orar por Agudos, a cidade onde moramos. Isso é um dever de toda agudense, né? Mas, vamos colocar aqui, o Ministério de Intercessão sabe do seu papel, né? Nós não podemos abrir mão do nosso papel. Nosso serviço é orar pelo Brasil e suas necessidades, e temos que clamar mesmo pela nossa pátria. E nosso serviço é orar pelas nações e as suas necessidades. Então, claro, também pelas nações, pelos irmãos que estão espalhados pelo mundo todo, especialmente aqueles que estão sofrendo perseguição por serem cristãos, né? Devemos estar lembrando aí do clamor pelas nações. E também a missão principal, que é formar e preparar um exército de intercessoras, né? Como reparadores de brechas, segundo Isaías 58:12, levando a intimidade com Deus e trabalhando para gerar nos mesmos um coração voltado a amar e a cumprir a vontade do Senhor em nossa igreja, congregação, na cidade, no Brasil, enfim, esse é o nosso papel. Formar um exército de intercessores. A exigência, amor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de quem sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. 2 Timóteo 1:3. Interceder quer dizer orar pela pessoa, por ter misericórdia. Gente egoísta não consegue ser intercessora, tem que ter alegria em ver Deus abençoar outras pessoas através da oração, até porque de repente você vai orar com uma pessoa que você não tem algum tipo de problema, alguma diferença, e Deus abençoa, aí fica aquilo, eu não devia ter orado. Não, a gente tem que orar independentemente de gostar ou não. Interceder é orar pela pessoa por ter misericórdia. Gente egoísta não consegue ser intercessora. Então, na balança mostra que muitas vezes o peso pesa para nós, né? Mas a gente tem que carregá-lo e orar pelas pessoas. Regra básica, não absorver. Isso a gente sempre está falando. E, aliás, eu tenho ensinado isso, inclusive, também para os militares. O intercessor deve orar pela pessoa, ter misericórdia, aconselhar, mas nunca absorver, recolher para si e sofrer com problemas de outra pessoa. As pessoas dizem, vocês são frios. Não, nós estamos treinados a não absorver. Por quê? Senão a gente não consegue ajudar uma pessoa. Então, nós amamos, como um médico. Se o médico absorver o problema do paciente, ele não opera ninguém. Não faz cirurgia, não faz nada. Inclusive, muitas cirurgias são de risco. Então, essa é uma atividade, essa é uma regra e é um dever de cada intercessor, é não absorver, porque senão a gente acaba não conseguindo exercer o nosso papel. Mesmo que seja da sua família, se estiver envolvido, você não consegue ouvir a voz de Deus, e aí não adianta nada. Não absorva o problema, senão acaba acontecendo isso daí, ó. Você carrega um peso maior do que pode, e aí acaba caindo, né? Então aí nem ajuda aquele outro e você fica pior. Se temos compromisso com Deus, Ele tem compromisso conosco. Isso é uma regra básica. Coloque Deus como prioridade e não como opção. Por que uma pessoa desiste fácil de um ministério? Porque ela não quer morrer. Se o grande grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. João 12:24. Então é necessário o morrer para o mundo, para muitas coisas que exigem de nós, exigem das nossas vidas sacrifício. Pagar o preço exigido, obedecer o que aprendeu, se preparar para a ingratidão,
E tudo que Deus te deu deve ser usado no seu ministério, né? O tempo, o dinheiro, a casa, o carro, os dons do Espírito especialmente, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Quer dizer, a gente não pode usar as coisas que a gente recebeu para deixar de estar nas reuniões, né? Você faz falta na oração. A gente precisa ter ideia de que é um chamado, e chamado a gente tem que cumprir. Mas uma das coisas importantes por qual as pessoas desistem está aí, olha. Eu não gosto particularmente muito desta palavra, mas nesse sentido ela tem sido colocada inclusive no meio empresarial. Então nós vamos utilizá-la dessa forma. Descubra a importância de ter paixão pelo que faz. Nada de grande no mundo é feito sem paixão. Desse paixão ele quer dizer uma dedicação, um amor intenso, como uma pessoa que gosta de alguma coisa, de uma atividade, de um objeto. Porque senão o que acontece? Qualquer motivo é motivo para a gente não ir. Olha, eu não vou porque eu estou sem carro, eu não vou porque está chovendo, eu não vou porque estou cansado, eu não vou porque falta paixão naquilo que faz. Então isso é muito importante, né? Tenha paixão pelo que você faz. Assim como um músico que se esforça para, né, especialmente quando tem uma banda e tem coisas para fazer, ele se esforça, ele faz todo o sacrifício. A gente vê que pessoas nem estudam, muitos fazem, a gente vê, faz um sacrifício muito grande, porque tem paixão por aquilo, porque quer realmente uma mudança de vida. Então, o ministério de intercessão é necessário o quê? Ter paixão, porque se a gente não tiver paixão por fazer o trabalho, por estar orando, não somente na reunião, mas em todos os trabalhos em que o ministério de intercessão ele é chamado, senão vai acontecer o quê? Toda vez nós vamos ter desculpas. Cada hora nós vamos ter desculpa para não fazer. E não fazer significa que nós não estamos cumprindo o chamado que recebemos do Senhor. Se você não tem paixão, vira trabalho. E trabalho sem dinheiro, porque não ganha nada, a gente não vai, né? Então aí isso acaba ficando assim, né? Então, sem ter paixão, então realmente, a vocação exige que a gente tenha paixão por estar servindo a Deus. Tem que ter alegria realmente de fazer aquilo que faz. Assim como a gente tem que aprender. Eu não pedi a Deus para ser pastor. Eu não orei lá, Senhor, eu quero ser pastor. Mas uma vez que Ele me colocou, aprendi a fazer isso com esmero. Ensino, pego, por exemplo, um feriado, que todo mundo descansou. Trabalhei dobrado, né, para poder estar liberando uma palavra de edificação, de ajuda, uma palavra realmente que viesse para edificar o corpo de Cristo. E está aí, por quê? Tem que ter paixão pelo que faz. Nosso objetivo é ter um grupo de pessoas comprometidas com Deus, uma vez por semana, de vir orar a favor de outras pessoas, né? Por isso que é chamado de Ministério de Intercessão. Mas também, no caso nosso particular, nós temos torre de oração, né? Nós temos trabalho, orar pelo conselho de pastores, nós temos aí uma diversidade de trabalhos. Nosso objetivo é pessoas que orem a Deus, é isso que nós precisamos. O que é preciso para ser intercessor? Ter fome de oração. Se você for cheio do Espírito Santo, o primeiro passo é não contrariá-lo em sua vontade. Então a gente vai ter prazer, a gente vai ter alegria, paixão de obedecer e fazer aquilo que Ele manda fazer. Muito bem. Os dons do Espírito Santo. Agora nós vamos diretamente aos dons do Espírito Santo. Dons espirituais. O que são? São modos pelos quais o Espírito Santo se manifesta à igreja com o objetivo de edificá-la. Através dos dons espirituais, o Espírito Santo opera na igreja e fala ao seu povo. Então, é a forma com que o Espírito Santo tem de falar com a igreja, é a forma com que ele tem de edificar a sua igreja. Então depois eu peço para aqueles que entraram, perderam parte, não pegaram do começo, depois de gravado tal, que escutem a primeira parte, correto? Então aí temos os dons: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento ou palavra de ciência, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, línguas e interpretação de línguas. Os dons são presentes de Deus para todos que recebem o Espírito Santo. Então estão aí os dons, cada um vai receber o seu dom, né? Um ali recebeu a palavra de conhecimento, a profecia, a sabedoria, fé, variedade de línguas, operação de milagres, discernimento de espíritos, cura, interpretação de línguas. Cada um recebe conforme a vontade do Espírito Santo. Descobrindo os dons espirituais. Ore a Deus sobre o tema. Esteja disposta a usar seus dons. Para isso tem que gostar de estar reunido, né? Informe-se a respeito dos dons. Descubra o que lhe dá satisfação. Ponha em prática seus dons para testemunhar. Avalie com honestidade sua eficiência. Busque a opinião de outras pessoas. Utilize o inventário dos dons espirituais. E para isso serve aqui o ensinamento que nós estamos recebendo. Esse ensinamento vai ser uma diretriz para que a gente possa estar seguindo na direção da palavra do Senhor. Dons espirituais
são dados para servir aos outros, nunca para o nosso próprio proveito. Por isso que às vezes a gente tem usado em dom, falando, meu Deus, o Senhor ora por mim, não cura. Não, aí você tem que pedir por mão, né? Você ora por ele e ele ora por você. Os dons são dados de maneira sábia para proveito da igreja. Não depende da espiritualidade ou da capacidade mental daqueles que o recebem. A espiritualidade em si mesma não produz dons espirituais, nem a cultura, a inteligência ou desejo. Então é bom entender isso. Eu não tenho estudo, não, dom espiritual não tem nada a ver. A gente vê, puxa vida, a pessoa não é tão espiritual, meio carnal e é usada com um dom poderoso. É o Espírito Santo que determina. Veja bem, por isso que ele disse, Jesus disse que muitos vão chegar naquele dia, Senhor, nós curamos em teu nome, fizemos milagres, profetizamos, e ele vai dizendo, não vos conheço. Porque, embora fossem usadas pelo Espírito Santo, não se converteram, verdadeiramente, isso infelizmente, né? Na igreja é normal que pessoas talentosas tenham pouca ação, e pessoas simples sejam usadas poderosamente. Deus faz essas coisas dessa maneira, né? Às vezes a pessoa tem cheio de talento, isso e aquilo, e não tem, assim, dons de poder. E de repente o Espírito Santo usa pessoas simples, sem muitos recursos. E aí então, os dons, a diferença em dons, fruto e o dom do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, que falar dos dois, quando nós cremos em Jesus, né? Os dons espirituais habilitam a saber, falar e agir com poder. Então o dom é para isso. Devem ser exercidos com fruto. A preferência é essa, mas nem sempre são. Atestam o recebimento do batismo com o Espírito Santo. Então, foi batizado com o Espírito Santo, é usado em dons. Os dons vêm logo após o batismo com o Espírito Santo. Por isso que depois, quando nós formos ministrar sobre o batismo com o Espírito Santo, aqueles que ouviram essa mensagem e não foram batizados com o Espírito Santo, já vão estar conhecendo os dons e saber como que o Espírito Santo vai usá-lo, né? Não transforma o caráter na semelhança de Cristo. Então os dons, eles não participam, infelizmente, na maioria das pessoas, não ajudam muito na transformação, porque tem muitas pessoas que são usadas com poder, mas continuam carnais, faz as coisas erradas, meu Deus do céu. Infelizmente aí entra o fruto do Espírito, que é o trabalho do Espírito Santo no caráter, correto? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, o apóstolo Paulo está falando aí que ele não quer que a igreja seja ignorante a respeito dos dons. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, 1 Coríntios 12, 1 e o 7. O Espírito Santo vai dar conforme ele quer. Então, a gente vai pedir, pode pedir, deve pedir, mas é o Espírito Santo realmente que vai colocar o dom segundo a vontade dele, conforme, né, para aquilo que for útil. Vai ativar. Então, o ministério de intercessão, ele ativa os dons, porque nós necessitamos das direções de Deus no uso dos dons, né? Mas a manifestação do Espírito a cada um é dada a cada um para o que for útil. O Espírito Santo vai usar você com os dons para edificar. Muitas vezes vai edificar o ministério de intercessão, dali edificar a igreja como corpo local da cidade, conselho de pastores, enfim, torre de oração, todos os trabalhos em que nós estamos envolvidos, o Senhor vai usá-lo. Eu vou incluir, além dos 9, eu vou falar do dom de visão, né? Essa visão que não está relacionado nos 9 dons do Espírito Santo, e é um dom que, portanto, pode ser usado por irmãos mesmo não batizados com o Espírito Santo, porque ele é um dom importante. Visão, a palavra mará, aquilo que é visto, forma de revelação, é um espelho. Então, ele vai, e também tem os sonhos. Eu não vou entrar no detalhe de sonhos aqui, mas ele faz parte, muitas visões são dadas, né, a palavra calão é sonho profético, existe, não são muitos, não são comuns, mas acontecem sonhos proféticos que trazem revelação, né? Então, às vezes a pessoa está sonhando, e lá vem uma revelação, Deus mostra alguma coisa e depois ele se cumpre, né? O dom de visão. E disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Números 12, 6. Então, em muitos momentos, o Senhor vai falar através de visão, ou através de sonhos. As visões são muito mais comuns do que sonho profético. A maioria dos nossos sonhos são sonhos normais do cérebro mesmo, né? Os sonhos de Deus, eles são gravados, são marcantes, difícil de esquecer e se cumprem. Então, na visão, você vê algo, Deus mostra uma parcela daquilo que ele quer que você veja. Mas a Daniel deu entendimento e toda a visão e sonhos. Por causa da visão sobrevieram-lhe dores, e não me ficou força alguma. Então, tem que se imaginar que a visão Deus vai mostrar como que se fosse uma fagulha
de revelação, né? Uma cena, algo que ele quer, algo que ele quer que você veja. Em visão, o profeta pode ver representações simbólicas de acontecimentos futuros ou acontecimentos reais ocorridos no passado ou prestes a ocorrer. Conversar com Deus e com os anjos. Daniel ficou sem força física, caiu sem sentidos com o rosto em terra e esteve no que parecia ser um sono profundo. Paulo, João, então a gente vê muitos, né, são frutos, né, muitas das revelações de Daniel que estão no livro vieram a ele através de visão. Então as visões, elas são parte importante, né? Nós podemos ver em pé, sentado, conforme Deus nos concede a visão. Discernimento de espíritos. Podemos conceituar o dom de discernimento de espíritos como a capacidade especial advinda do Espírito Santo, vinda dele, né, aos crentes, para identificar os espíritos que se manifestam através de ações, pensamentos e palavras, utilizando pessoas no aspecto da operação humana, divina ou satânica. Então, a gente tem que ver aqui, ó, o que nós somos utilizados, né? Direção de Deus, de repente uma revelação de um anjo, revelação de Deus, revelação do próprio homem ou revelação demoníaca. Naturalmente que no meio do povo do Senhor, quando se busca Deus com sinceridade, quando o povo tem uma vida mais próxima de Deus, normalmente é mais comum que, se não for de Deus, normalmente é vontade da carne, né? A demoníaca é quando existem pessoas que estão aí com um nível de vida cheio de pecados e atitudes e práticas escondidas, né, ocultas, né? Então veja bem, o discernimento de espírito, ele tem que o quê? Revelar o que está por detrás. Então ele descortina a influência daquilo que está, é homem, demônio, é de Deus, ele mostra, ele serve para isso, para identificar, né? E o nome do dom é discernimento, correto? Com N de navio, e não discernimento, com D de Deus, correto? Então o nome correto do dom é discernimento de espíritos, e não discernimento, como se costuma dizer. O dom de discernir os espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego diácrisis, a palavra discernir significa julgar através de distinguir. Julgar o dom, não a pessoa. A pessoa quem vai julgar é Deus. Ela denota o sentido de se penetrar na superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Stanley Horton afirma que esse dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos, né? Então, 1 João 4:1. Então, a finalidade do discernimento de espíritos é impedir que a igreja seja enganada por direções e revelações vindas de demônios, né? Deus mostra quem está por detrás. Então, o Espírito Santo mostra. De repente, tudo isso que vocês estão vendo ali é fruto da carne. Não é demoníaco. Pode até abrir brecha, mas não é. Né? O do discernimento é um dom muito necessário na igreja de hoje, mesmo quando a igreja não aceita dons. Ele é muito importante, porque é a falta de discernimento que tem feito os cristãos fazerem um monte de bobagem em nome do Senhor, né? E apresentar fogo estranho no altar do Senhor. Os dons de curar. Os dons de curar é uma habilidade dada pelo Espírito Santo para que o corpo humano seja liberto das enfermidades. A gente poderia ver como algo assim, de repente algo que sai o poder de Deus e você não vê, mas você pode então estar sendo usado para quê? Isso? Para curar uma pessoa, né? Os dons de curar, ele envolve as nossas mãos, e é importante a gente entender que de fato o Espírito Santo libera poder para que a gente possa estar curando pessoas. No grego yama, cura. Curar significa sarar, restituir a saúde. Portanto, os dons de curas, ou dons de curar, são manifestações do poder de Deus na esfera, na área da doença. Por que dons de curar? No original, as duas palavras encontram-se no plural. Portanto, significa que o Espírito Santo habilita os que recebem os dons de curar a atuarem na cura sobrenatural das mais diversas enfermidades. Os dons de cura se referem, em primeiro lugar, à cura de sofrimentos físicos, mas vão além, abrangendo a cura do homem todo, corpo, soma, alma, psique e espírito, pneuma. E isso significa que existe diversificações de dons de curar. Muitas vezes uma pessoa tem um dom que atua em certos tipos de enfermidades. Aí em outra precisa de um outro que tenha outro dom de curar diferenciado.
E assim, quando se juntam duas, três pessoas com dons de curar, é uma maravilha no meio da igreja, né? Mas, infelizmente, muitas pessoas que têm dons, e a gente pode ver na própria igreja, né? Que têm dons maravilhosos, não têm caráter para pagar preço de servir aos outros, né? Pensam apenas em si mesmos, né? Infelizmente. Dons de curar são concedidos à igreja para a restauração da saúde física, por meios divinos e sobrenaturais. Esses dons permanecem fortemente com os discípulos, permaneceram após o Pentecostes. Vários pais da igreja fazem menção a esse dom. Acredite-se que a palavra está no plural, e está mesmo, né, como a gente explicou aí, né? Porque existem diferenças, atua em diferentes níveis de enfermidades, correto? Então, a igreja sempre, hoje muitas igrejas nem aceitam mais o dom. No lugar dos dons, colocaram show. Então, tira a voz do Espírito Santo, quer dizer, poderia estar curando, libertando, então aí começa a fazer, não usa dons, mas aí usa copo de água, aí usa carregar cruz, usa carregar menorás, aí começa a carregar um monte de coisa, e os dons do Espírito Santo vieram para fazer a obra de Deus. Libertar, então vamos lá, os dons de curar: libertar os doentes e aflitos, confirmar a palavra, atrair pessoas ao Evangelho, trazer a glória de Deus, expressar a compaixão divina e confirmar a obra redentora de Jesus Cristo. Então, os dons de curar são uma bênção muito grande. E nada impede que Deus utilize você ou outra. Eu não mereço. Ninguém merece. Dom da fé é o equipamento espiritual e sobrenatural no crente, para lhe conceder o poder sobrenatural de confiar em Deus nas ocasiões onde só um milagre poderia alterar a situação. Então, a diferença da fé natural e o dom da fé. A fé natural, ela é limitada. O dom da fé, alguns possuem e é ilimitado. Então, a maioria tem aí o dom, a fé natural. Mas o dom da fé, esse dom de poder, somente mesmo aqueles que recebem. Então, nós vamos lá. Palavra de conhecimento ou palavra de ciência. Qual que é o conceito? É uma revelação sobrenatural de algo que Deus conhece, que independe de informação, bagagem cultural ou conhecimento pessoal. É um fragmento da onisciência de Deus, um diagnóstico onde Deus revela uma situação, um fato. Então é muito importante ver que a palavra de conhecimento, ela revela algo que não é possível saber de outra forma. Não há, né? Então é uma coisa assim inconteste. Deus revela algo, pode ser do passado, do presente ou do futuro. Alguma coisa que está amarrando, meu Deus, eu queria saber o que está dando de errado. De repente Deus mostra algo que não é possível você saber, né? Eu me lembro de uma vez que Deus me usou, porque eu pedi ao Senhor para experimentar todos os dons para poder explicar em causa. E Deus me deu a experiência em cada um desses dons. E eu me lembro que Deus me deu uma palavra de conhecimento, onde eu orei por um irmão e revelei a ele que ele tinha sonhado com o pai dele, que ele tinha problema, né, o pai já falecido, que ele tinha sonhado. E ele ficou admirado porque ele não tinha falado nem com a esposa. Ele falou assim, mas o Espírito Santo me revelou. Então ali na hora onde nós estávamos orando, né? Então a palavra de conhecimento, exemplos na Bíblia. Josué buscando saber a razão da derrota em Israel, em Ai. Quando o Espírito Santo não revela, o quê? Revela que havia alguém que estava com com objeto estranho, né? Com maranata, com anátema, né? A palavra de maldição, né? Havia pego lá a capa babilônica que Deus não queria. O reconhecimento e o entendimento de Paulo a respeito da mensagem de Cristo, como ele fala em Colossenses 2, 2, 3, ele teve uma revelação, uma palavra de conhecimento poderosa, né? A resposta de Deus a Elias no Monte Horebe, 1 Reis 19, sobre a chuva. Então, o caso das jumentas extraviadas do pai de Saul, lá em 1 Samuel 9, as palavras de Jesus a Ananias para que fosse ao encontro de Saulo, Atos 9, até porque ele estava morrendo de medo de ir lá. Não, Senhor, eu vou lá, ele está matando o seu povo, né? O Senhor vai lá, que esse é um vaso que eu selecionei. E revela como é que ele estava lá, né? Ele está assim, assim, assim. Quando ele chega lá, ele encontra o Saulo, que ainda não era apóstolo, né? Está lá, e Deus, então, Jesus já tinha tratado ele. Não, você pode ir, que agora o pitbull agora não é mais pitbull, eu transformei a natureza dele, então ele já não vai matar mais ninguém, agora ele vai morrer por mim. E assim foi, né? Palavra de sabedoria. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. O dom de sabedoria capacita-nos a saber como resolver os problemas a partir da ótica divina. A sabedoria e o conhecimento dados pelo Espírito são essenciais para o entendimento, entendermos como servir a Deus e como conhecer e rejeitar os enganos de Satanás. Então,
nós vamos ver que a palavra de sabedoria ela é dada em situações que a gente não sabe o que fazer, ou fazer uma escolha, ou fazer uma decisão antes de começar alguma coisa. É saber o que falar em determinada ocasião, solucionar um problema específico. É um fragmento da sabedoria divina dada ao crente. Não se trata de conhecimento humano e inteligência. Quer dizer, isso não tem nada a ver com estudar a Bíblia. O estudo da Bíblia nos dá a sabedoria espiritual no sentido de vida. Agora, essa palavra de sabedoria, ela é específica para solucionar um problema. Ela vai te dar uma direção, a te ajudar numa escolha, ou resolver. De repente você tem que falar algo, você sabe que de repente, que se você falar, vira guerra. Então Deus te dá as palavras certas para que você não cause conflito. Na verdade, você solucione, né? Então, temos aí na operação de milagres, profecia, variedade de línguas, interpretação das línguas e o entendimento de visões e sonhos que a gente vai falar. Operação de milagres, ou operação de maravilhas, conforme a nossa tradução. O dom da operação de maravilhas não é necessariamente um dom para curar, mas para demonstrar a grandeza de Deus através de sinais e prodígios que ocorrem na natureza ou em nosso mundo físico e material. Geralmente, o dom da fé recebe milagres e a operação de milagres opera milagres. Então, o dom da fé, ele é aquele que recebe um milagre. Então, ela precisa de um milagre, tem fé e recebe aquele milagre. A operação de milagres, ela opera o milagre. Ela opera o milagre, correto? Então, ela que realiza. Ela realiza na vida de outro. E o dom da fé nos ajuda a receber para nós mesmos. Operação de milagres. Deus faz milagres hoje em dia ou não? Claro que faz, né? Ainda ressuscita mortos, faz muitas coisas, dependendo. Claro, nós precisamos aprender a ouvir mais o Espírito Santo e a permitir que ele nos use, né? Dom de línguas. A variedade dos dons. Quem fala em uma língua não fala aos homens, mas com Deus, porque ninguém o entende. Oração ou louvor direcionados a Deus. Ora ou louva numa língua conforme o Espírito concede, pelo Espírito fala mistérios. Quer dizer, é o único dom para consumo próprio. O único dom para consumo próprio é o dom de línguas. E nesses momentos de medo, de temor, é muito importante orar em línguas. Falar no Espírito, porque ele edifica a si mesmo, né? É um dom para consumo próprio. O dom das línguas nos permite entrar em contato com Deus, né? Quem participa de um grupo de oração percebe com clareza que quando entramos num bom momento de oração em línguas, a atmosfera espiritual, o clima fica mais agradável e percebemos a presença de Deus de forma mais clara e concreta. E a gente percebe isso quando nós temos aquele momento, antes da gente começar diretamente a intercessão, né? Nós temos aquele momento que a gente começa a interceder. Então ali a gente começa a orar em línguas, naquele momento vem profecia, tem visão, né? Vem palavras para nós, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, justamente porque o ambiente ele toma um outro nível, porque as pessoas saem da sua dimensão carnal e entram numa dimensão espiritual. Então a oração em línguas ela é muito importante na vida do cristão, né? Os dons de línguas eles fazem parte da vida do cristão e de sua edificação. Tipos de oração em línguas. A glossolalia, proferir sons ininteligíveis que se tornam compreensíveis através do carisma da interpretação de línguas. Xenoglossia, oração em língua desconhecida de quem ora, mas que existe ou já existiu e ainda é do domínio humano. Então, uma fala de línguas, o pessoal fala línguas estranhas, né? Porque não tem entendimento aqui, pode ser língua de anjo, pode ser, só Deus sabe mistérios, né? E a outra são línguas conhecidas, mas que ambas precisam de interpretação. Existem situações em que o Espírito Santo usa uma pessoa para falar num idioma, e de repente tem alguém ali, como o exemplo, eu me lembro até hoje, eu nunca me esqueci do testemunho de um judeu, que ele se converteu porque ele foi num culto, um culto que era feito em discipulado em umas casas, pessoas humildes, e ele foi lá, tinha uma senhora lá que era semi-analfabeta, mal falava o português, uma senhora de idade, né, dessas irmãs de oração, né, aquelas velhas de oração, aquelas crentes autênticas. E Deus começou a usá-la em línguas, e ela começou a falar em hebraico. E ele sabia que aquela mulher, impossível aquela mulher falar em hebraico, mas ela mal falava o português. E aí ele se converte ao Senhor Jesus, né? Então, há muito disso, né, de ver, né? Interpretação de línguas. Aí intérprete, não quer dizer palavra por palavra, mas nós já tivemos a oportunidade de vivenciar isso. As duas já estão com o Senhor, mas nós tivemos uma vez um culto que veio a falecida irmã Damares, esposa do falecido irmão Arnaldo Lopal, capitão,
E a falecida mamãe, ela volta e meia, ela tinha realmente essas manifestações em línguas. E até então a gente não tinha conseguido interpretação. E o dia que ela veio, ela ainda falou, não, Deus me usa interpretação. Falou, então vamos lá no culto que eu quero ver se você interpreta. E Deus deu a interpretação e a gente discerniu, realmente foi uma palavra muito edificante, de ver a edificação, de funcionar os dois ao mesmo tempo. Então, enquanto um está falando, imagina alguém falando inglês do lado, ou grego, né? E o outro traduzindo. Então, eu estava falando de uma língua e estava do outro lado. E eu me lembro também do testemunho de um missionário, que ele, na verdade, tinha um irmão na igreja, né? Ele começou, quando ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele começou a orar em línguas de uma forma muito estranha das pessoas. Então ele ia lá e todo mundo, os irmãos começaram a olhar, ixi, tá cheirando demônio, hein? Todo mundo começou a olhar com um olhar meio estranho para aquele irmão, isso aí tá me cheirando demônio. E um belo dia eles convidaram um missionário africano, e esse missionário veio ministrar a palavra. E todo mundo estava torcendo por mão no culto, estava fazendo de tudo, porque dizendo, meu Deus do céu, vai ser uma maior vergonha, né? Todo mundo com vergonha, querendo, mas não teve jeito, o irmãozinho era daqueles que não perdia culto mesmo, não tinha jeito, ninguém segurava ele. Ele foi pro culto, e todo mundo já temendo, né? Começou o momento que o pastor o missionário estava pregando, em um monte de unção, aí, né, o povo meio assustado, dali a pouco o irmãozinho lá atrás começou, o missionário quando parou, ele parou, escutou, aí ele começou de lá, também, falei, meu Deus do céu, agora danou o negócio, os dois assim. Aí então o missionário explica que aquele era um dialeto de uma tribo africana, e ele estava dizendo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, naquele idioma, né? Então foi assim muito edificante. Aí os famosos espirituais abaixaram a cabeça, né? E viram que Deus estava usando aquele irmãozinho simples, bem, pessoa bem, né, assim, de pouco estudo e tal, mas Deus estava usando como um idioma que existia mesmo, né? A interpretação de línguas, embora haja semelhanças, são dons distintos em relação à profecia. São duas coisas distintas, porque a profecia, ela vem no idioma da pessoa. Ela vem no idioma da pessoa. A interpretação, não. A interpretação, ela só funciona se houver uma oração em línguas. Por exemplo, se tiver alguém profetizando, não vai funcionar a interpretação de línguas. Tem que estar alguém orando em línguas, e aí um outro vem e interpreta. E interpreta ali, online, lado a lado. Então está lá, o outro está dizendo, trazendo a mensagem, assim diz o Espírito Santo, assim diz o Senhor, enfim, está trazendo, né? O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. E é lindo, é lindo. Do contrário, os crentes ficarão sem saber nada. Realmente, aí fica aquela oração que não edifica, né? Edifica só quem está orando. O dom de profecia são mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito, em uma língua conhecida, para quem fala e também quem ouve. Objetivando o quê? Edificar, exortar ou consolar, né? Edificar é trazer algo, né, que venha colocar fé nos irmãos. Exortar não é no sentido, as pessoas pensam em exortação aqui de chamar atenção. A exortação aqui é no sentido de fazer com que as pessoas que estão desanimadas, elas se avivem, se despertem, entendeu? Então, assim, aquela palavra de ânimo, vamos lá. E o consolo é quando a igreja está chorando, a igreja está triste, né? Faleceu uma irmã, como nós já tivemos, aquela profecia que vem para consolar mesmo, que está chorando, a igreja está chorosa, faleceu alguém, né, da família, da igreja, muito importante, um membro, né? Todos eles são importantes, mas de repente pessoa também muito amada, então a igreja está precisando, está triste, um divórcio traumático, alguma coisa, uma tragédia aconteceu e a igreja precisa de consolo. Na verdade, a parte de ensino mesmo é a obra do pastor. O dom de profecia, comer a palavra. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos, Jeremias 15:16. Então, o profeta, quanto mais ele lê a Bíblia, muito mais ele se aprofunda na Bíblia, mais ele é usado. Aí é o exemplo de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel e de Daniel. Se vocês olharem, eram realmente pessoas que o Jeremias, inclusive o Daniel, estudando o livro de Jeremias, ele teve a revelação dos 70 anos, que seria 70 anos do tempo do cativeiro, e ele profetizou sobre isso e Deus mandou escrever no livro dele. Então, quanto mais
aquele que é usado em profecia come a palavra de Deus, melhor ele vai ser usado, vai ser cada vez mais, né? De repente Deus te faz aí ser um profeta, uma profetisa das nações, né? E aquele que tem preguiça de ler a Bíblia, vai ficar com um livrinho que nem o de Jonas mesmo e está de bom tamanho, né? E olha lá, tem que escapar do peixe. Dons espirituais, então, nós temos os dons de elocução, né? Os dons de fala, que é a palavra de sabedoria, palavra de ciência e o discernimento de espíritos. Nós temos os dons de poder, que é o dom da fé, dons de curar e a operação de milagres. E os dons de inspiração, que é a profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. E é interessante ver que essa variedade de línguas também pode ser cantada. De repente, mesmo que a irmã não tenha voz, não faça parte de nada de música, Deus pode trazer uma revelação através de música e cantar, e nessa música cantada, como nós vemos aí, parte do livro de Sofonias, era uma revelação cantada, e aí vem a interpretação também, correto? Isso é muito importante, porque o Espírito Santo é soberano, né? Entendimento em visões e sonhos. O Espírito Santo capacita alguns cristãos a decifrar mensagens de visões e sonhos que possuem enigmas. Aí funciona mais ou menos isso daí como palavra de sabedoria, porque ele vem decifrar, resolver uma questão, né? Específica, né? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, Jeremias 48:10. A gente deve imaginar que todos os dons, eles devem servir para edificação. E quanto mais a gente está servindo a Deus, mais o Espírito Santo vai nos usar. Existem pessoas que vão morrer com dons sem beneficiar outras pessoas, porque são egoístas, infelizmente. O perfil da intercessora, né? Maldito aquele que faz com negligência o trabalho do Senhor. Jeremias 48:10. O fato de ter uma mulher aí não é machismo, é apenas que a maior parte dos intercessores são mulheres mesmo, né? Os homens, infelizmente, não são muito chegados em oração, né? Infelizmente, por isso o problema. Então, assim nós encerramos essa parte. Então eu peço para aquelas irmãs que não pegaram desde o início, para pegar todo esse ensinamento, e vocês depois vão me fazer um resumo desse ensinamento. Vou querer sobre, especialmente dos dons, para o uso dos dons, vai ser muito importante, e também para os adolescentes, né? Eu acho que vai ser muito importante, e eu vou até pensar da seguinte forma: nós vamos dar um brindezinho para todo adolescente, nem vou fazer sorteio, todo adolescente me entregar um resumo sobre o funcionamento dos dons espirituais, quero ver se entenderam bem, ele vai ganhar um presentinho até o final do ano. A gente vai dar um presentinho para ele, para valorizar o seu trabalho, correto? Então, depois quando nós falarmos sobre o batismo com o Espírito Santo, os irmãos vão já terão a visão do uso dos dons. Aí eu pergunto, qual é o dom? E eu quero assim, que vocês coloquem no seu resumo o seguinte, depois que resumiu tudo, eu quero que você coloque assim, qual o dom que você acredita que Deus te usa? Qual é o dom? Correto? Por quê? Ou aquele que não foi batizado ainda não foi usado, qual é o dom que você gostaria de ser usado por Deus? Que a sua fé lhe capacita para isso. Deu para mim? Espero que vocês tenham tido aí a imagem boa, né? Até porque preciso testar bem isso aí, porque no dia do Apocalipse não podemos de forma nenhuma cometer erros, né? Porque ele depende inteiramente, como esse estudo, né? Ele depende inteiramente da tela, né? Então, isso que é o importante aí, para que a gente possa, só para vocês terem um vislumbre, aí está uma primeira tela dele, né? O Apocalipse como você nunca viu. Então ele está sendo preparado dessa forma para edificação dos irmãos. Então por hoje, eu acredito que já falei demais, mas o Ministério de Ensino tem essas situações, e gostam mesmo que todo mundo entenda e aprenda bem para exercer, porque uma igreja que é bem instruída na palavra, ela se edifica, e gostaria realmente que o Espírito Santo tivesse a liberdade de trabalhar com muito mais irmãos e irmãs na igreja, sendo usado em dons. A gente vê, né, como no culto tinha uma profecia, queremos voltar a ver as revelações do Senhor em visão, palavras de conhecimento, sabedoria, profecia, línguas com interpretação, dons especialmente, a gente sabe que a operação de milagres, ele é
um dom mais físico, né, em situações anormais. Mas o dom de curar não, porque sempre tem gente enferma precisando. Então, eu creio que Deus pode levantar pessoas também para me ajudar com os dons de curar. É essa a oração. Mas pessoas que tenham, eu tenho orado a Deus, pessoas que tenham aquilo que a gente colocou lá, né? Tenham paixão por o ministério, de servir a Deus no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, vamos orar a Deus. Eu agradeço a todos que participaram, que ouviram, e também aqueles, né, divulguem para aqueles que têm amor à palavra de Deus e querem ser instrumentos na presença do Senhor. Pai Celestial, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Muito obrigado por cada vida, em especial que o Senhor nos abençoou, Senhor, ó Deus, recebendo esse ensinamento. Que possam ser edificados e a sua igreja possa voltar a ser como era a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, cheia dos dons, edificando e glorificando o teu nome, em nome de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo, que é quem distribui os dons conforme lhe apraz. Tenha uma boa noite, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? E até a próxima, com a graça do Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Na quarta-feira estaremos fazendo a oração da fé, a oração da noite. Amém.